Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip, vamos falar sobre Franz Beckenbauer, o Kaiser, uma das maiores lendas da história do futebol, considerado por muitos, né, o melhor zagueiro e líbero da história do esporte, campeão do mundo em 74 como jogador, campeão do mundo como técnico em 1990, morreu hoje aos 78 anos de idade. O estado de saúde dele já não vinha bem, né, ele já tinha algumas notícias preocupantes no fim do ano passado, né, já estava internado há um tempo e hoje ele veio a falecer. Ele que é uma das maiores figuras do futebol alemão de todos os tempos, né? E assim, um cara que durante a década de 70, né, foi fundamental para a ascensão do Bayern de Munique a um clube como um evento nacional para um evento continental. Hoje o Bayern de Munique é um evento mundial, acho que dá para dizer isso, né? Mas assim, ele foi muito responsável, junto com o Gerd Müller, da ascensão do Bayern de Munique, né? E ele foi, né, como jogador líder em várias das conquistas, inclusive a de 3 Champions na década de 70, né? E como eu disse aqui, campeão do mundo como jogador em 74, e ele era grande referência, né, quando se trata de zagueiros, né? E todo mundo falava, né, a Copa de 78, né, era ele contra o Maradona, né? Era o grande desafio para o Beckenbauer, era parar o Diego Armando Maradona. E isso é impressionante, né? Porque a seleção da Alemanha teve Gerd Müller, um dos maiores atacantes de todos os tempos, mas o Beckenbauer era o Kaiser, né? Esse era o apelido dele, né? Ele era o grande líder, o capitão desta equipe, porque ele conseguia ter esse perfil de liderança. E é muito fascinante, né, que um zagueiro consiga ser a grande imagem de uma seleção, mesmo quando há um cara como o Gerd Müller, entendi. Quando a gente para pensar, né? Quando a gente fala de estrelas de seleção, quase sempre são jogadores de ataque e um meio atacante, né? Que a Inglaterra pode ter o Bellingham hoje, mas eu acho que essa estrela ainda é Harry Kane, né? Aí a França tem quem? Mbappé. Aí você para pensar em Portugal, ainda é o Cristiano Ronaldo. No Brasil foi o Neymar, na Argentina o Messi. Então, assim, sempre é um jogador do ataque. É exceção quando a seleção está cheia de bagre e o único jogador bom joga em outro setor, como é o Alphonso Davies lá no Canadá. Então, assim, o Beckenbauer ser o capitão, o líder e a referência como um defensor chama muita atenção, né? Porque os defensores são aquela função, né? Tipo, os caras não estão normalmente nos holofotes quando brilham, né? Eles são os caras que estão ali evitando o time de ser vazado, não são os caras que marcam os gols, né? Que aparecem sempre nas comemorações. E pelo menos não é muito frequente isso. O Beckenbauer até foi um zagueiro que marcou bons gols na carreira dele, né? Ele chegou, acho que, a marcar próximo de 100 e não passou, né? Então, ele teve até um número bem razoável de gols para um zagueiro, mas a verdade é que ele era um grande defensor, um cara que era muito limpo também, tipo, ele não era o cara que, tipo, o Pepe, leva um monte de cartão, mas faz o trabalho dele. Não, o Beckenbauer era um cara extremamente inteligente, ele era um jogador que sabia antecipar muito bem o movimento dos atacantes e por muito tempo ajudou não só a seleção alemã, como até os companheiros ao redor. Muita gente foi muito beneficiado pela presença do Beckenbauer, inclusive um dos goleiros da Alemanha teve uma grande parceria com ele por muito tempo, né? E assim, o Beckenbauer fez uma carreira de clube sólida, né? Assim, histórica, né? Melhor dizendo, que sólida é pouco, né? É um histórico, que ele ajudou a transformar o Bayern de Munique num evento muito mais global, ele ajudou o time a sair de um evento nacional para um gigante continental, e assim, ele conseguiu também liderar o título da Alemanha Ocidental em 74, lembrando, depois da Segunda Guerra, a Alemanha é dividida, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, e a Alemanha competia com os dois países na Copa do Mundo, desde que se classificassem, é claro, né? E a Alemanha Ocidental foi campeã em 54, 74 e 90, se não me falha a memória. E o Beckenbauer, ele depois do Bayern de Munique, ele foi jogador nos Estados Unidos pelo New York Cosmos. Não sei se foi o mesmo time que o Pelé jogou, e não jogaram juntos, né, que o Beckenbauer um pouco depois. E assim, a gente teve ele como técnico de seleção. Em 1984 ele assume o comando da Alemanha. Em 86 a Alemanha é finalista da Copa, mas acaba derrotada, acho que de novo pela Argentina. E em 1990 a Alemanha é campeã mundial, e aí ele como técnico, repetindo o que Zagallo fez, o que o Deschamps fez recentemente, né? Um cara que conseguiu ser campeão do mundo com a seleção como jogador e também como técnico histórico. E o Beckenbauer não parou pela seleção alemã como técnico. Ele foi técnico de clubes, ganhou a Ligue 1 na década de 90 e pelo Bayern de Munique ganhou a Bundesliga em 94, se não me falha a memória. Então, ele tem uma história também como técnico do Bayern de Munique. Óbvio que longe de ser o mais marcante, não é o Jupp Heynckes, né? Um desses nomes assim, mas de qualquer maneira
como jogador e técnico, ele construiu uma história maravilhosa dentro do Bayern de Munique. E é um cara com um legado gigantesco, né? Ele influenciou uma geração de zagueiros e defensores e deixou, assim, uma história gigante no esporte. Nos deixa em vida, mas é aquele negócio, né? Ele viverá para sempre pelo que ele fez pelo futebol. E assim, a gente sabe, né? Beckenbauer foi sinônimo de zagueiro bom, né? Tipo, todo mundo que estava defendendo bem era comparado ao Beckenbauer na década de 70, 80, 90. Até hoje, né? A gente tem referências a ele como um dos grandes pináculos de zagueiro, líbero da história do futebol. Então, que Franz Beckenbauer possa descansar em paz, que Deus possa confortar familiares e amigos neste momento. Por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo.